PET 2, semana 2, oitavo ano. Bom dia, meninos, bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Nessa semana nós vamos falar de um processo longo, muito longo, que a gente conjuntamente chama de revoluções inglesas. É um processo demorado, é um processo que em sala de aula a gente leva um tempo para poder trabalhar com os conceitos, trabalhar com as questões, os acontecimentos. O PET trouxe para vocês tudo isso numa semana só, então nós vamos ter que ser bem resumidos, bem simples e focar naquilo que é mais importante, aquilo que é mais central. Pessoal, a Revolução gloriosa, ela é o término, ela é o final desse processo revolucionário. Vocês já ouviram aquela expressão, né? Ô, glória! Né? Quando chega no final do bimestre, a gente pega notas, ô, glória! Essa expressão, pessoal, ela tem a ver com a Revolução Gloriosa. E essa expressão gloriosa é que, ao final do término do processo revolucionário, que teve batalhas, guerras, conflitos, muita morte, execução até do rei da Inglaterra, no final, esse processo é feito de maneira mais pacífica, de uma maneira que não há derramamento de sangue, não há guerra armada. Então, Revolução Gloriosa. Pessoal, o processo revolucionário ele é longo, como eu falei para vocês, então você leia o seu PET, tá certo? E eu deixei aí algumas indicações de vídeos e alguns textos. Como é um processo longo, então não tem como você querer fazer tudo sem ler nada, é meio que impossível. Então eu queria que vocês desse uma olhada nos vídeos, eu tentei colocar o vídeo menorzinho possível e tem um filme que chama-se Morte ao Rei. Mas atenção, esse filme, ele tem algumas cenas meio pesadas, tá? De violência. Então, se você é daquele tipo que não gosta muito de ver um filme com um pouco mais de violência, então não veja. Mas é muito violento? Não, é um filme que dá pra ver tranquilo. Nada que você não tenha visto na TV nos últimos tempos. Mas fica a dica, tá bom? Se você quiser ver, ele conta todo o processo de revolução. Então você tinha um rei que era católico, depois uma outra rainha que foi protestante, que uma deixou os católicos em paz, a outra não deixou, e esse conflito foi gerando uma série de questões. Aí depois até que um sujeito civil, que não era da monarquia, que não era nobre, ele resolveu dar um chega pra lá. E criou a República. E o Oliver Cromwell, esse cara, ele criou uma república prometendo uma série de coisas diferentes da monarquia e acabou fazendo tal qual ou pior. Ao final do processo, quando ele morre, o filho dele não consegue sucedê-lo, não consegue chefiar a Inglaterra como o pai gostaria, volta-se à monarquia. Mas a monarquia volta de uma forma bem diferente, como é até hoje lá na Inglaterra. A rainha não tem todo aquele poder. Na verdade, ela tem. Constitucionalmente, pela lei, ela tem uma série de poderes, mas obviamente por questões de tradições e por questões de adaptação à modernidade, ela não exerce mais esses poderes, mas ela ainda tem vários poderes. Se você tiver curiosidade, pesquisa aí no Google que você vai ver quais são os poderes da Rainha Elizabeth. Essa aqui. Correto? Bom, então o seu PET traz um pouco de perguntas sobre esse processo revolucionário, basta você dar uma lida que você vai fazer sem muito problema, e também com os vídeos que eu indiquei, claro, e depois faz no final, pede para você fazer uma pequena comparação com o Brasil de hoje, certo? Como é o sistema parlamentarista lá da Inglaterra com o nosso sistema presidencialista aqui no Brasil, né? Que são questões, processos democráticos, que são processos diferenciados, mas assim, em suma, é a forma de governar. Tá certo, pessoal? Então você dá uma olhadinha, nós já falamos muito sobre poder executivo, legislativo, judiciário, já falamos bastante sobre essas questões, então você não vai ter muita dificuldade de identificar aqui, como pede na questão, como o parlamento brasileiro é dividido. Tá? Se tiver dificuldade, você pode consultar o formulário logo após você responder, que as correções estão lá, então você pode perguntar no particular também, não entendi, professor, como que é mesmo? Vou te explicar com o maior carinho, tá bom? Então, pessoal, fica aí a dica, leiam os textos, vejam os vídeos, façam as atividades, tá bom? Não demora, não fica demorando, porque o tempo passa, o bimestre acaba e você não fizer, fica sem nota. Grande abraço para vocês, até semana que vem.